E aí, galera, tudo bem? Boa noite. Que bom ter você aqui conosco, né? Que bom que você está participando desse grupo de estudo e eu louvo a Deus por sua vida. Você que está tirando um momento para estudar a palavra, de fato, isso é muito bom. E espero que você esteja crescendo com esses estudos. A gente teve atividade, né, nessa semana, foi uma atividade bem simples, apenas para testar os conhecimentos e saber se você de fato está compreendendo o conteúdo e se não tem nenhuma dúvida. Espero que vocês espero que vocês tenham feito a atividade, né? E após essa aula, na próxima semana, já estarei disponibilizando uma nova atividade para você participar, tirar 10 para honra e glória de Deus e assim arrebentar nessa prova. Amém? Show de bola. Pessoal, né, continuando a nossa aula, a gente está estudando a história de Isaac, né, como a gente observou na aula passada, e agora faremos uma recapitulação da aula passada e logo em seguida iniciaremos a aula de hoje, beleza? Antes de nós iniciarmos a aula, eu quero apenas fazer uma observação. Hoje, alguns até viram, eu creio, uma frase que eu postei no WhatsApp e também no Instagram e Facebook, que eu gostei muito da frase. Foi um homem que viveu há muito tempo atrás, que eu quero falar essa frase para você, tá bem? E diz dessa forma: dei-me uma vela e uma Bíblia, e me feche em uma masmorra escura, e eu lhe contarei tudo o que o mundo está fazendo. Com isso, a gente estará iniciando nossos estudos, compreendendo que a Bíblia não é somente um livro religioso, mas ele é muito mais que isso. Ele é a voz de Deus revelada ao homem. E compreendendo que o nosso Deus é soberano, é verdadeiro e criou todas as coisas, então a gente está estudando um livro que não é como qualquer outro livro, mas é um livro que rege a nossa vida, que dá a salvação ao ser humano e que dá a oportunidade de conhecer Jesus Cristo. Amém? Então, muita seriedade em estudar esse livro e, mais uma vez, parabenizo por você estar participando. Agora eu vou colocar os slides aqui, né? Qualquer dúvida que você tiver, você desliga o áudio, na verdade, e pergunta, porque a partir desse momento eu não estarei mais vendo vocês. Na minha tela só aparece o slide. Então, qualquer dúvida que surgir, você pode ligar o áudio e a partir desse momento você, né, perguntar aquilo que você quiser, tá bem? Então a gente está estudando, né, o Isaac, o filho da promessa, beleza? Informações gerais que vimos na última aula. Filho de Abraão e Sara. O nome Isaac significa riso ou aquele que ri. Terceiro, Abraão já tinha 100 anos de idade quando Isaac nasceu, né? Sara tinha 90 anos. Sobre o sacrifício, para provar a fé de Abraão, Deus o provou pedindo Isaac em holocausto. 2. Alguns intérpretes sugerem que Isaac tinha cerca de 25 anos, né, quando ele foi oferecido em sacrifício a Deus. Esse episódio demonstrou não apenas a fé de Abraão, mas também a obediência de Isaac. A gente também comentou um pouco sobre isso, né? E terceiro aspecto a ser observado, que Isaac é uma figura de Jesus. Nós conversamos na última aula que Abraão é uma figura de Deus Pai e Isaac é uma figura de Jesus. E a gente estudou algumas semelhanças que existem, né, existam ou melhor, entre Isaac e Jesus Cristo. E aqui será apresentado alguma destas semelhanças. Primeira semelhança, Isaac recebeu o nome antes do seu nascimento, né? Está aí a referência e Jesus também. Então essa é a primeira semelhança entre Isaac e Jesus. Segunda semelhança,
tipo de gestação. Sara era estéril e Maria era virgem, ou seja, os dois casos foram milagrosos. E é bem interessante, porque quando Deus fala para Sara, né, e fala para Abraão que eles terão um filho, Sara tipo fala para Deus, Deus, mas como eu terei filho se meu homem, se meu esposo já está velho, né, eu também já estou velha, e além de estarmos velhos, eu sou estéril, né, e ela riu, né, e Deus falou, e Deus cumpriu a sua promessa. Terceiro, a forma que Deus fala com as mães, né, é uma forma extraordinária, bem semelhante também. Nasceram da promessa divina. Tanto Isaac é filho da promessa, quanto Jesus também é filho da promessa. Deus prometeu a Abraão Isaac e, né, no Velho Testamento é prometido Jesus Cristo, que se revela no Novo Testamento. Quinto, eles eram filhos únicos, né? Madison, mas Abraão teve vários pais, vários filhos, na verdade. Calma aí. De fato, Abraão teve Ismael e também, depois que Sara morreu, ele casou e teve outros filhos. Mas o filho da promessa, que é de Abraão, entre Sara, só teve Isaac. Não, eles não tiveram outros filhos, né? Sara não teve outros filhos, só teve, de fato, o Isaac, beleza? E, né, no aspecto o anterior, filhos únicos, e Deus Pai, né, tem somente Jesus Cristo como filho. 6, ambos eram amados do Pai. Então, os dois eram amados do Pai. Nós vimos essas referências. E também vimos outros aspectos que não estão aqui no slide, né, mas que a gente também conversou na aula passada. Beleza? E compreendendo isso, né, comparando que Isaac é uma figura de Jesus e Abraão é uma figura de Deus Pai, agora nós vamos observar o casamento, né, de Isaac e Rebeca. E na última aula, eu finalizei a última aula, né, indagando uma pergunta para vocês, né, sobre se Abraão é uma figura, uma sombra de Deus Pai, Isaac é uma figura do Deus Filho, de Jesus Cristo. Quem é Rebeca? Essa é a grande dúvida que fica em nossa mente. Quem é Rebeca? E a gente vai estar respondendo, né, qual a figura que Rebeca traz, né, no Velho Testamento. Para isso, eu te convido a abrir a tua Bíblia em Gênesis capítulo 24, no encontro, né, do servo de Abraão com Rebeca e logo em seguida com Isaac, né? Enquanto você abre a sua Bíblia, eu estarei tomando uma água que, como fala a criança, né? Eu não matei meu pai a grito, né? Mereço uma água para refrescar minha garganta. Muito bom. Isso mesmo. Então, Gênesis capítulo 24, nós não leremos todo esse capítulo, porque eu já passei como lição, né, tanto da semana passada como nessa semana, para vocês lerem, né, o Gênesis 24, e a gente vai estar só pontuando a história, por isso que é importante você entender a história e saber da história que acontece aqui em Gênesis 24, porque eu vou apenas pontuar, né, algumas coisas da história desse capítulo. Beleza? Podemos continuar? Amém? Alguém dá alguma resposta aí? Né, para mim, em áudio? Alguém? Continue. Ah, tá. Beleza. Hein, Madison? Oi. Não tá aparecendo slide aqui, não. Não tá aparecendo? Não sei se pros outros tá aparecendo, mas pra mim não tá, não. Nossa, galera, e vocês nem falaram isso? Não tá mesmo. Eu achei que você não tinha aberto ainda. Eu não abri mesmo ainda, não. Nossa, esqueci de abrir. Eita. Eu esqueci de abrir. Não, pessoal. Mas o bom é que você tava só fazendo resumo, né, da passada, então tá tranquilo. Mas, pessoal, por favor, vocês falem se tiver alguma coisa de errado. Tipo, se meu cabelo não estiver tão bom, entendeu? Alguma coisa desse aspecto, vocês podem falar. Falando nisso, teu cabelo não tá tão bom, não. Eu preciso cortar ele, tá, grande? Cortou aonde?
Calma aí, pessoal. Eu vou colocar aqui o slide para nós, beleza? Calma aí, tô colocando, compartilhar. Perdão, o professor tá ficando velho. E aí, tá aparecendo agora? Não. Você está Apareceu? clicando ali no apresentar agora? Não, ainda não. Não, Não eu apareceu, acho que não. você não está clicando aqui no apertar agora. Aí, agora tá abrindo. E agora? Acho que tá preto para mim. Fal- Aí, abriu. Faltou. Apareceu? Sim. Abriu? Em qual slide tá para vocês aí? Isaac e Rebeca. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, pessoal, qualquer coisa que acontecer, né, vocês falem, tá bem? Porque eu não tô vendo. Perdão pelo incômodo aí. Tá bem? Então, que horas são? Deixa eu ver aqui. Muito bom. Já fizemos a recapitulação e vamos continuar nos nossos estudos. Galera, primeiramente, já que Abraão é a figura de Deus Pai e Isaac é a figura de Deus Filho, que é Jesus Cristo, Rebeca é uma figura, é uma representação da igreja. Então, Eu nesse momento, sabia. a gente... Quem sabia? Já Esse mister, imaginava. Era para... mister é um gênio, ó. De verdade, já imaginava. Parabéns, parabéns, hein? Uma salva e meia, uma palma e meia. Para você. Esse mate é engraçado, ó. Né? Então, parabéns para quem sabia, mas Rebeca é uma figura, é uma sombra, é uma representação da igreja. Assim como a gente já tem comentado que o Velho Testamento ele é repleto por figuras, por sombras, e o Novo Testamento é a concretização, né, dessa sombra, dessas figuras. Mas é como se a gente pudesse olhar o Novo Testamento, né, através do Velho, com óculos, mas apenas uma sombra, beleza? E o Novo Testamento é a concretização disso, beleza? Então, da mesma forma, da mesma maneira que a gente estudou Isaac sendo uma figura de Jesus Cristo, a gente estará estudando agora Isaac e Rebeca. E para isso, eu vou estar enumerando aqui, né, algumas pessoas, da mesma forma que a gente conversou na última aula, estarei enumerando aqui algumas pessoas para estarem lendo os versos, beleza? Empolgadíssimos para compreender essa figura aí? Vamos lá. Alessandra, número 1. Alessandro, número 2. Ana Carla Carvalho, número 3. Andressa, número 4. Daniela Maia, número 5. Débora Amanda, número 6. Aí vou lá de baixo agora. Wendila Farias, número 7. Tawane, número 8. Thalita Gomes, número 9. E João Mário Silva, número 10. Beleza? Alguma dúvida? Quando eu falar o seu número, você, né, lê o versículo. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar aqui. Tá. Já. Vamos lá. Então, primeiramente, Rebeca era estéril, né? A gente vai fazer algumas observações aqui e logo em seguida a gente vai para essas comparações. Rebeca era estéril. E é bem interessante a gente compreender isso, porque quando Deus quer fazer a sua obra, ele, como posso falar, ele avança barreiras, ele destrói barreiras e faz a sua obra. É interessante a gente observar
que Sara era estéril. Importante a gente também observar que Rebeca, mulher de Isaac, era também estéril. E Jacó, né, com sua esposa Raquel também era estéril. Então a gente observa que as três mulheres, né, desses três grandes homens de Deus, tanto Sara, quanto Rebeca, quanto Raquel, eram estéreis. Elas não poderiam, nem existe essa palavra, mas eram estéril. Elas não poderiam ter filhos. Mas quando Deus decide que a partir delas viria o Messias, o Salvador prometido, então Deus quebra as barreiras. Se ela estéril, Deus faz um milagre na vida dela. Então, louvado seja o nome de Deus por isso. Quando Deus quer fazer a coisa, Ele faz. Ele derruba barreiras, Ele abre portas onde não tem e faz a sua obra. Amém? Eu quero contar um testemunho pessoal. Quando eu saí do Acre, na verdade, quando Deus colocou isso no meu coração, em estudar no seminário, no mês de setembro, eu cheguei para o meu avô e falei: vô, eu vou para o Paraná e estudar teologia, estudar a Bíblia. E ele falou: mas Madison, como você vai? A gente não tem dinheiro. E logo em seguida ele perguntou a mensalidade de Maranata. E eu falei para ele: é quase um salário mínimo. E ele falou para mim: mas a gente não tem dinheiro. Como a gente vai comprar suas passagens? Como você vai para um estado que você nunca foi, do outro lado do Brasil? E como a gente vai pagar as suas mensalidades? Então, essa pergunta durou bastante tempo na sua mente. Ele sempre me perguntava, né? Mas como você vai se a gente não tem dinheiro? Eu me lembro que a minha ida era em fevereiro. Eu comecei a falar isso para ele em setembro. Mas ao longo de setembro até fevereiro, Deus foi trabalhando. E Deus foi abrindo as portas de tal forma que eu comprei minha passagem, eu cheguei em Maranata, até o meu pai, ele foi me deixar em Maranata, para glória e honra e louvor do nosso santo Deus. Eu passei os 3 anos e meio em Maranata. Claro, tive algumas dificuldades, como todo seminarista tem, como toda pessoa tem, mas Deus, ele foi um refúgio para mim, ele me ajudou, foi meu porto seguro, e eu saí de Maranata no mês retrasado, sem dever um centavo para a escola. Louvado seja o nome de Deus por isso. Então, quando Deus quer fazer a obra, ele faz. E é interessante também que no primeiro ano que eu entrei, a Larissa também entrou comigo. E se eu já era uma dificuldade para ir, imagine ter 2 filhos, né, fazendo um seminário. Para quem não sabe, o meu pai, ele é vendedor, ele é Uber, mexe com essas coisas, e minha mãe é vendedora. Então, ter 2 filhos no Paraná fazendo um seminário é fora da realidade dos meus pais. Mas, para a honra e glória de Deus, ele proveu todas as coisas. E hoje eu compreendo que, de fato, era a vontade de Deus que tanto eu quanto a Larissa estivéssemos em Maranata estudando. Louvado seja o nome de Deus por isso. Então, quando Deus quer fazer a coisa, ele faz, não importa como, mas ele faz. Amém? Amém, irmão? Né? A próxima informação é que Isaac intercedeu por sua esposa e depois de 20 anos ela engravidou dos gêmeos Esaú e Jacó. Beleza? Eu quero falar algo para vocês nessa questão. Explicar algumas coisas para a gente poder entender os princípios de Deus. Isaac orou 20 anos para que Rebeca tivesse filhos. E Rebeca era estéril, como a gente já viu. E ela teve filhos. Interessante que Deus promete a Isaac que de Isaac viria a sua descendência, viria o Messias. Deus fala para Isaac. Mas mesmo Deus falando, Isaac ele persevera. Mesmo Deus falando, Isaac ele tem a perseverança no seu coração de orar 20 anos e depois ser atendido por Deus. É interessante que na nossa cabeça cristã, a gente assemelha bastante uma pessoa que ora e é respondido no exato momento
ela é uma pessoa de muita fé. E aquela pessoa que ora 5, 10, 15, 20 anos por o mesmo propósito, não é uma pessoa de tanta fé, porque o pedido dela não foi atendido. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Qual a pessoa que tem mais fé? Aquela que ora e logo é atendida e para de orar? Ou aquela que persiste no mesmo propósito durante anos e mais anos? Com certeza, é aquela que tem perseverança na oração. O interessante no Evangelho de Lucas, quando o discípulo, Jesus desce do monte, Jesus estava orando, e os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, nos ensina a orar, assim como o discípulo de João Batista, ele ensina os discípulos dele a orarem, nos ensina a orar também. E Jesus ensina os seus discípulos a orar, e pronuncia aquela oração tão conhecida por nós, né, que nós conhecemos como Pai Nosso. Mas logo em seguida, que Jesus ensina a eles como eles deveriam orar, Jesus conta duas parábolas. A primeira parábola que Jesus conta é do amigo importuno, daquele amigo que está precisando muito do favor de outro amigo, vai na sua casa meia-noite, na noitada, bate na porta, e seu amigo está dormindo, ele continua batendo na porta, continua, e o seu amigo não quer abrir porque está dormindo, ele continua batendo na porta até o seu amigo acordar. E a próxima parábola, Jesus fala para nós pedirmos e ele vai dar para nós buscar ele e nós acharemos. Logo em seguida ele fala: qual o pai que o filho pedindo pão lhe dará pedra, ou pedindo comida lhe dará cobra, uma coisa desse aspecto? Ou seja, irmãos, Jesus ensina os discípulos a orarem, mas logo em seguida Jesus conta duas parábolas acerca da perseverança. O que Jesus quer ensinar aos discípulos? Que a oração, ela está diretamente ligada à perseverança. Aprenda isso, meu irmão, porque muitas vezes a gente pensa que orar simplesmente é você ter fé, e se você não for atendido, você não é pessoa de fé. Não é dessa forma. Quando Jesus ensina os discípulos a orarem, Jesus ensina eles a orarem e logo em seguida ensina a eles terem perseverança, constância. A gente precisa entender isso aqui, porque na vida de oração, em tudo que nós quisermos na nossa vida, precisamos ter perseverança. Amém? Amém? Que Deus seja louvado por essa palavra. Terceiro aspecto, né, que entre Isaac e Rebeca, que quando isso aconteceu, Isaac tinha 60 anos de idade. E o quarto, já idoso e com a visão fraca, foi enganado por Jacó, que acabou recebendo em lugar de Esaú a bênção principal do primogênito. Nesse momento, eu estarei agora falando as referências para a gente poder comparar Rebeca com a igreja. Beleza? Número 1, eu peço que abra a sua Bíblia em João, capítulo 15, versículo 26. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Eu não estarei projetando as comparações aqui no slide e por isso eu preciso que você escreva, né, aí nas suas anotações para você poder ter isso, para a gente poder aprender melhor e fazer as provas e fazer as atividades. Então, vai escrevendo aí. Primeira comparação. Abraão envia o seu servo para buscar uma esposa para Isaac. E da mesma forma, Deus envia o Espírito Santo para preparar a esposa do noivo. Você pode ler a referência, por favor? João 15, 26. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim.
Isso mesmo, e testificará de mim. Então, a referência que foi lida, qual o contexto de Gênesis? Abraão, ele levanta um servo da sua confiança para ir até, né, a terra de Rebeca, né, e ali encontrar uma esposa para Isaac. E simplesmente aquele servo iria falar, né, do seu senhor Isaac também, porque Isaac não vai, mas envia o seu servo, Abraão envia seu servo. E aquele servo iria ter a responsabilidade de falar, né, para a mulher sobre Isaac. E dessa mesma maneira, o Espírito Santo, que aqui é uma figura, né, do servo, o Espírito Santo fala a respeito de Jesus Cristo. Eu vou ler aqui em outra tradução para esclarecer um pouco melhor. Quando chegar o auxiliador, que é o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. Ou seja, Jesus Cristo está conversando com os seus discípulos em João, capítulo 15, e Jesus fala: eu vou ter que ir, pois quando eu for, o Consolador, o Auxiliador, o Espírito da Verdade, ele virá sobre vocês e falará, né, por mim. Ele me apresentará para vocês. E pessoal, falando sobre isso, é bem interessante a gente observar que essa sede que você tem, você que está aí, você que está me escutando, que tirou esse tempo para aprender um pouco mais de Deus, quem está produzindo isso no teu coração é o Espírito Santo. Deus, Jesus Cristo mesmo falou aqui que o Consolador, o Auxiliador que estaria em nosso coração seria aquele que apresentaria sobre Jesus Cristo para você. Então, de fato, se você está aqui agora ouvindo, é porque o Espírito Santo está trabalhando, na sua vida, para que você aprenda mais de Jesus. Amém? Ou seja, o Espírito Santo está apresentando Jesus para você. Assim como o servo estava apresentando Isaac para a mulher, o Espírito Santo também está apresentando Jesus Cristo na sua vida. Por isso que você está com sede de aprender mais sobre Jesus. Amém? Deus seja louvado. Próxima comparação, número 2. Peço que leia João, capítulo 16, versículo 14 e versículo 15. João, capítulo 16, versículo 14 e versículo 15. Este servo tinha toda a riqueza de Abraão. Né? Daqui a pouco você pode ler. Este servo tinha toda a riqueza de Abraão nas suas mãos. Claro, ele não tinha toda a riqueza no sentido material, mas pelo menos um comprovante mostrando a riqueza do seu Senhor. Em João 16, 14 e 15, Jesus está falando: ele me glorificará, o Espírito Santo. E foi isso o que o servo fez com Isaac. Está vendo tudo isso, pois é, e do meu Senhor Isaac. Você pode ler a referência agora, por favor? João 16, 14 e 15. Sim. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Vou repetir aqui de novo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo anunciar. Há de anunciar. Isso mesmo. A história, né, de Gênesis 24, que a sua Bíblia está aberta, nos diz que esse servo, ele mostrou, né, para a mulher toda a riqueza que Abraão e Isaac tinham. Claro, ele não levou os bois, ele não levou os animais todos com ele, mas segundo os relatos, né, dos historiadores, pelo menos uma escritura, um comprovante, né, para mostrar os bens do seu servo. E aqui a gente compreende
que tudo que era de Abraão também era de Isaac. Por quê? Porque Isaac era filho. Então toda a riqueza de Abraão também era de Isaac. Beleza? E o versículo que o Alessandro leu, principalmente o começo do versículo 15, fala: tudo que o Pai tem é meu. Ou seja, Jesus Cristo, conversando com os discípulos, falou: eu também sou Deus. E tudo aquilo que o Pai tem também é meu. Assim como Isaac, tudo que Abraão tinha, Isaac também era dele, não é diferente de Jesus Cristo. Tudo que Deus Pai tem, tudo que o Pai dele tinha, também era dele. Amém? Que grande comparação. Louvado seja o nome de Deus. Próxima comparação, número 3, eu peço que leia João, capítulo 16, versículo 7. João, capítulo 16, versículo 7. Daqui a pouco, abre a Bíblia aí, eu vou pedir para você ler. O servo vai chamar Isaac de Senhor, tanto Abraão quanto Isaac, ou seja, o servo é enviado tanto pelo pai quanto pelo filho. E se nós observarmos essa referência, né, que eu acabei de citar, a gente também verá que o servo, o Espírito Santo, é enviado tanto por Deus Pai quanto por Deus Filho. Você pode ler a referência? Número 3. Oi? Oi? Número 3. Tem algum problema? Madison, Oi? eu acho que pode ser uma moça que falou que tá com problema no áudio dela. Ah, tá, beleza. Que era o número 3. Então você pode... Oi. Oi, voltei. Ah, tá, que bom. É porque deu um bug aqui no meu áudio. Ah, tá, tudo bem. Já posso ler ou já leram? Pode ler. João 16, versículo 7, né? Sim. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Isso mesmo, muito bom. A história fala em Gênesis 24 que o servo foi enviado por Abraão, mas também foi enviado por Isaac. E aqui Jesus Cristo está falando para os discípulos que ele precisaria ir para o Pai para ele mesmo enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ou seja, tanto o Pai quanto o Filho, né, enviaram, né, o Espírito Santo. E lá no caso de Abraão, tanto Abraão quanto Isaac enviaram o servo. Aqui, na nossa figura, nossa comparação, o Espírito Santo é esse servo, né, que é enviado. Beleza? Próxima comparação. Rebeca era muito bonita e era virgem. E isso é uma figura clara da igreja. Eu peço que o número 4 leia Efésios capítulo 5, versículo 27. Efésios, capítulo 5, versículo 27. Né? Esperando um pouco a irmã abrir a Bíblia, mas Rebeca era virgem, Rebeca era pura, não tinha tido relações ainda. E isso é a imagem clara da igreja. A irmã, agora eu peço que a irmã ou o irmão leia, né, esse versículo, Efésios 5, 27. Efésios 5, 27. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Isso mesmo, sem qualquer outro defeito, beleza? E, claro, pessoal, aqui é uma comparação direta, assim como Rebeca era linda, era pura, era virgem, a igreja também deve ser pura dessa forma. E fazendo aqui uma aplicação espiritual para a nossa vida, a santidade ela é muito importante na nossa vida diária,
Porque a igreja é a noiva de Cristo. E esse casamento será consumado quando o noivo vir buscar a sua noiva e consumar o casamento. Então, Cristo é santo e a sua noiva também deve ser santa, também deve ser pura, também deve ser bela. É isso que tem que motivar eu e você vivemos uma vida santa. Por quê? Porque a gente é noiva de Cristo Jesus, é noiva dele. A gente não é qualquer pessoa, a gente é noiva de Cristo. E a gente está esperando o nosso noivo vir, que é Cristo Jesus, para nós casarmos com ele e vivemos eternamente com ele. Amém? Amém? Que Deus seja louvado por essa palavra. Próxima comparação. Eu peço que eu parei no número 5, certo? Alguém pode me confirmar aí? Alguém pode me confirmar se eu parei no número 5? É o número 5 agora. Agora o número 5, né? Isso. Isso. Ah, tá, beleza. Então eu peço o número 5, leia, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Próxima comparação, Rebeca também tem uma prontidão imensa de servir. Isso aponta para a igreja, que deve estar pronta, né, para servir ao Senhor. Você pode ler a referência? Mas ela não vai conseguir por causa do áudio. Ela disse que o áudio dela não tá funcionando. Ah, tá, beleza. Então outra pessoa pode ler essa referência? 1 Coríntios 15, 58. Fala aí que eu vou ler aí. É 1 Coríntios? 15, 58. Tá, ok. 15:58. Lá vai. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Amém, amém. Então, a gente percebe que Rebeca, ela teve uma prontidão, né? Ela teve uma prontidão de servir, né, o servo de Abraão. Ela vai lá, dá água para o servo de Abraão, logo em seguida, ela vai pegar mais águas para os camelos, para os animais, né, e mata a sede tanto do servo quanto dos animais. Que bênção foi essa mulher. Eu acredito que os solteiros aí estão tudo, né, desejando uma mulher dessa, né, que seja pronta para servir. Né? Mas, brincadeiras à parte, quando a gente olha para a igreja, o versículo que o Alessandro leu, a gente percebe que a igreja deve ter esse comportamento, sempre estar pronta, né, para servir, assim como Rebeca. Beleza? Amém por isso? Próxima comparação, peço que o número 6, leia. Agora não vai ter referência, eu apenas vou citar, né, o conteúdo. Já vimos que Abraão é uma figura do pai, Isaac é uma figura do filho e Rebeca é uma figura da igreja. E agora eu peço que o número 6 leia Hebreus capítulo 1, versículo 14. Número 6, leia Hebreus capítulo 1, versículo 14. Algo que me chama a atenção nesse capítulo 24 são os camelos. Por que os camelos? Porque os camelos são animais que sempre estão prontos a servir. Sempre estão prontos a servir. Eles levaram, né, o servo de Abraão, eles trouxeram o servo de Abraão com Rebeca e as riquezas, entendeu? Então, sempre os camelos estavam prontos a servir. E quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe que esses camelos é uma figura dos anjos. Porque os anjos, eles nos servem. Esse que vai falar Hebreus capítulo 1, versículo 14. Você pode ler? Sim.
Hebreus 1:14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Isso mesmo. Então, os anjos, eles servem a Deus. E se Deus, né, criou os anjos, se os anjos servem a Deus, esses anjos também lhe servem, pelo fato que tudo que Deus criou trabalha, né, em função de Deus. Se Deus quer servir a nós, a gente vê várias passagens no Velho Testamento, os anjos servindo aos homens, servindo às pessoas. E até tem, né, uma linha de pensamento que quando Cristo vier sobre as nuvens, como está relatado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quando Cristo vier sobre as nuvens, quem vai nos levar até Cristo são os anjos, né? Cada pessoa vai ter um anjo, e os anjos, já que a gente não sabe voar, né, se pensa dessa forma, os anjos nos levarão juntamente, né, para Cristo. É por isso que algumas imagens do arrebatamento aparecem anjos com cada pessoa, né, levando nós, né, até ao nosso noivo, né, até Cristo Jesus. Mas isso é só um pensamento, beleza? Agora, a última comparação, né, de Rebeca ser a igreja, Isaac ser Cristo, é a questão que quando Rebeca chega ao encontro de Isaac, né, depois que o servo vai lá na casa de Rebeca e conversa com os pais, tem aquele grande diálogo, e quando Rebeca volta para encontrar, na verdade, né, com Isaac, Isaac está, a Bíblia fala, em algumas traduções, que ele está meditando. E acredita-se que essa meditação é uma oração. Acredita-se. E se a gente acreditar que essa meditação é uma oração, a gente vai estar percebendo que Isaac estava orando por sua esposa. Beleza? Isaac estava orando à espera da sua esposa. E quando a gente observa João capítulo 17, a oração de Jesus, a gente percebe que Jesus orou pelos seus discípulos. Eu quero que você abra lá em João capítulo 17, para a gente poder observar, né, e fechar essa parte aqui com chave de ouro. Já que Isaac orou por sua esposa Rebeca, como Cristo também orou para com os discípulos. João capítulo 17. E esse capítulo aqui, ele tem algumas divisões, tem 3 divisões. Eu vou mostrar para você essas 3 divisões. A primeira divisão está do versículo 1 ao versículo 5. Nessa divisão, Jesus ora ao seu Pai direto e pede por ele. Do versículo 6 ao versículo 19, Jesus pede por seus discípulos que estavam com ele. Por quê? Porque o versículo 19 fala dessa forma: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ao versículo 20, já a terceira divisão. A partir do versículo 20, Jesus já ora por aqueles que queriam crer no futuro. Porque Jesus começa o versículo 20 dessa forma: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, nesse capítulo, Jesus ora por ele, do versículo 1 ao versículo 6. Jesus ora por seus discípulos que estavam ali com ele, do versículo 6 ao versículo 19. E a partir do versículo 20 até o versículo 26, Jesus ora por mim e ora por você. Porque ele fala, não rogo somente por estes. Quem são estes? Os que estavam com ele, os discípulos. Mas ele fala, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Ou seja, meu irmão, nesse momento, Jesus, ele está orando por mim e por você. Louvado seja o teu santo nome. Ou o nome santo de Deus, perdão. Né? E há muito tempo atrás, sem você ter nascido, Jesus Cristo já estava, né, colocando você diante de Deus Pai.
Amém, né? Que grande importância, né? Que grande ensinamento a gente aprende aqui nesse capítulo. Então, compreendendo isso, a gente fecha essa parte, né? Que Abraão é uma figura de Deus Pai, Isaac é uma figura de Deus Filho, e Rebeca é uma figura, uma sombra, uma representação da igreja. Amém? Espero que você tenha gostado, né? A gente finaliza essa parte agora. Amém. Oi? Amém. Amém. Agora, já que você está falando, você vai começar. Você quer... A gente vai abrir agora um tempinho para a Larissa entrar daqui a pouco, né? Logo em seguida. O que te chamou mais atenção, né? Até aqui, se você quer compartilhar alguma coisa, né? Alguma coisa que edificou e também poderá edificar outras pessoas. Se você quer compartilhar alguma coisa, você pode falar. Amém? Alguém pode falar, então à vontade. É pior. Não, só rindo aqui ainda tu. Louvado seja o teu santo nome. Não, o santo nome de Deus. Eu tô falando que o professor tá ficando meio... né? Mas alguém quer compartilhar alguma coisa, pessoal? Falar o que edificou você pode compartilhar, galera. Por favor. Tá tudo certo. Mas eu quero que vocês falem alguma coisa. Cri. Assim, Matos, só. Eu achei bem interessante lá que quando tu falou, né? Que Jesus, quando ele ensina a orar, logo em seguida ele já fala de duas parábolas, né? Uma aliás, as duas para você persistir. Sim. Então que nós devemos persistir em oração. Amém, isso mesmo, João. Essa referência, galera, Eu queria deixa eu referência. encontrar aqui. Isso mesmo. Tá, já tô indo. Calma aí. Deixa eu encontrar aqui. A gente encontrar rapidinho. Lucas 11, não. Lucas 11. Lucas 11, do versículo 1 ao 4, ele ensina o Pai Nosso, né? Do versículo 5 ao 8, ele contou a parábola, e do versículo 9 ao 13, ele fala outra. Beleza? É tipo assim, ó, eu acho muito interessante isso, porque Jesus, os discípulos falam, nos ensina a orar. Aí Jesus ensina a orar. Mas tipo assim, ó, Jesus ensina a orar e automaticamente fala para eles, não basta só vocês saberem orar. Vocês têm que ter mais uma coisinha aqui. Tem que ter perseverança. Porque oração sem perseverança, tá entendendo? É tipo, pra mim, né? Aquele lanche, aquele sanduíche sem ketchup e maionese. O lanche pode vir, mas se não vier o ketchup e maionese, não tem muito sentido. Tá entendendo? Então só tem sentido se tiver perseverança. Beleza? Alguém mais pode centrar? Né? Débora Souza, gosta de falar, nada não? Eu acho que meu áudio tá saindo direitinho. Oi? Meu áudio tá saindo direitinho? Não entendi. O meu áudio tá saindo direitinho? Tá sim. Infelizmente. É só uma observação que eu achei muito interessante, é que o discípulo pede para Jesus ensinar ele a orar a partir de ter visto Jesus orando, né, sozinho. E é muito legal essa parte, de como Jesus era um testemunho, né, tão especial, né, para os seus discípulos e para nós. Isso mesmo. Amém. Amém, Débora. Então, com isso, galera, eu vou pedir que a Larissa possa entrar agora. Ela continuará a aula, beleza? Que Deus te abençoe, Larissa. E no final, eu tomo a palavra novamente. Beleza, Larissa? Cadê você? Larissa, cadê você? Cri. Minha irmã, não deixa na mão, não. A gente combinou.
Foi arrebatada. Gente, meu áudio. A gente não tá te escutando, Larissa. Não está dando? Parece que o áudio dela não tá dando, não. Tá, a gente espera um pouquinho aqui. Espera um pouquinho. Vai testando lá. Alguém quer comentar, pessoal, mais alguma coisa? Fabiano, tá aí na calada. Quer comentar mais alguma coisa? Tá de boa? Tá suave. Ah, tá. Amém. Amém. Larissa, o áudio tá ruim aí? Ainda? Só um pouquinho. Beleza. Beleza. Espera um pouquinho aí. Canta uma música aí, Matos, por enquanto. Ah, deixa eu ver. Vocês querem qual? Cantor cristão. Beleza. Nossa, o cara fugiu todo que eu tô gritando. Tchutchu, ei. Como é que é? Deixa eu colocar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra vida igual. Oh, não sei mais o resto. Sou muito ruim de Ah, meu pai. Muito bom, soldado. Cadê minha irmã, Larissa? Cadê a Larissa, meu Deus? Vem, Larissa. Vem logo. Larissa, qualquer coisa eu posso continuar a aula aqui. Não tem problema aí. Pessoal, eu estou planejando a gente, na próxima aula, fazer um trabalho em grupo, beleza? Eu reparti os grupos, os assuntos, para depois de 2 aulas, né, em seguida, vocês apresentarem o conteúdo. O que vocês acham? Bacana? Assim vocês se entrosam melhor, né? E também aprendem mais a palavra. Pesquisando, né? Meu Deus, tipo um seminário, é. É tipo isso. Isso, pela caridade. A Angela gostou. Ela vive pedindo tarefa assim pra casa. Beleza, então Nossa, Débora. Então, na próxima aula eu vou trazer os conteúdos e vou dividir vocês em grupos, beleza? E né, a gente divide e vocês apresentam na próxima aula. 10 minutos para cada grupo. Algo bem rápido para vocês poderem pesquisar e aprender mais. Então, minha irmã, Larissa, já que não está dando aula, eu vou continuar aqui. Beleza? Tá bem, Bruninha? Eu vou continuar aqui. Se o áudio der, você retoma. Ela disse para tu continuar. Beleza, continuar aqui. Se por acaso, quando tiver falando, continuar a aula, sem problemas. Beleza? Então vamos continuar. Vocês estão vendo? O meu tá bugadão. Eu também tá travando tudo aqui, eu acho que é Cruzeiro do Sul que tá no caos.
Pessoal, alguém tá me ouvindo aí? Eu tô Sim. agora, só tava bugado Agora tudo. sim. Tô ouvindo agora. Ah, tá, tava travando, né, Acho que a galera? internet deu uma caída aqui, ó. Não, foi aqui, eu acho. Foi aqui. Ah, foi aí também? Ah, tá. Acho que sim. Aqui também. Alessandra, aí tá tudo bem? Tinha Oi, travado tu viu? tudo. Não, não é comigo. Agora tá bom agora? Tá me ouvindo? Já. Tudo certo agora. Ah, tá. Beleza, então. Destravou todo mundo aqui, galera. Vou estar aqui novamente adicionando o nosso slide. Beleza. Tá aqui adicionando. Calma aí. Vamos lá. Então, aqui. Acho que tá. 1, 2, 3, E testando. agora todo mundo está ouvindo normal? Todo mundo está ouvindo normal agora? Alessandra, tá aparecendo gravando aqui pra mim ainda. E Marco, você pode me confirmar isso? Está tudo normal? Tá, eu tô te vendo, não tô vendo no slide, não. Já vai aparecer, eu acho. Tá. Já vai aparecer. Eu creio. Apareceu? Nope. Nada, cara. Nossa. Vou testar aqui. E agora? Apareceu? Já, agora já. Já. Apareceu. Apareceu, né? Beleza. Ah, tá. Só a gente perdeu um pouco de tempo aqui, mas vou procurar, né, agilizar para a gente poder terminar essa aula, porque na próxima já tem Jacó. Beleza? Então vamos terminar isso aí. Né? Cadê minhas anotações? Estou aqui. Vamos lá. Para finalizar, o último ponto da nossa aula, falando sobre Isaac, algumas curiosidades acerca de Isaac. A primeira é que Isaac era homem de caráter. A gente compreende isso lendo a história de Isaac. A gente observa a integridade, o caráter, né, de Isaac. Segundo, Isaac era um homem de fé. Por quê? Pelo fato que ele acreditou em Deus, pelo fato que Rebeca era estéril, e mesmo assim Deus providenciou um filho a eles, né? Jacó, na verdade, dois, né? Jacó e Esaú, certo? E orou 20 anos para que a sua mulher tivesse filhos. Isaac não era homem perfeito. Desculpa o erro aí, né? Mas Isaac não era homem perfeito. E aqui nas anotações, Isaac repetiu a mesma atitude de Abraão, ao dizer que Rebeca era sua irmã, ao invés de esposa. No caso de Abraão, isso era uma meia-verdade. Porém, no caso de Isaac, era uma informação inteiramente falsa. Importante a gente observar isso aqui, porque apesar de Isaac ser um de caráter, mas a gente vai observar que Isaac não era um homem perfeito, ele também mentiu. Abraão falou que Sara era sua irmã. Isso era uma meia-verdade, porque de fato Sara era sua irmã, né, sua esposa. No caso de Isaac, né, ele mentiu, porque Rebeca não era, a gente vai ler a história, ele se apresenta ao rei lá, Rebeca não era sua irmã, ele fala que era sua irmã, então ele mentiu, beleza? Número 4, Isaac não teve seu nome mudado como Abraão e Jacó. Por que ele não teve o nome mudado? Porque o nome dele foi dado pelo próprio Deus. Ele é diferente, né, de Jacó e Abraão. Abraão foi mudado, né? Jacó também foi mudado, mas Isaac não foi mudado, porque o nome dele foi dado pelo próprio Deus. Beleza? Outra curiosidade,
Isaac morreu com 180 anos de idade. Viveu bastante. Já estava até fazendo hora extra, né? Viveu bastante aqui nessa terra. E, sexto aspecto, Isaac é citado no Novo Testamento como quando o apóstolo Paulo contrasta Sara e Isaac com Agar e Ismael. A gente não tem tempo para ver esse aspecto aqui. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Beleza? Mas exige um pouco mais de explicação. Próximo. Embora Abraão tenha tido outros filhos, foi por meio de Isaac que a descendência da aliança foi chamada. É importante a gente compreender isso aqui também. Que apesar de Abraão ter outros filhos, mas foi por meio de Isaac que a promessa seria realizada e concretizada. E último, ao lado de seu pai Abraão e seu filho Jacó, Isaac forma um grupo que reúne os 3 principais patriarcas de Israel. Né? Então, o judeu, ele respeita bastante, né, Abraão, Isaac e Jacó. E a gente vai compreender no Novo Testamento, sempre que o judeu vai se gabar, né, vai contar vantagem do seu passado, ele cita Abraão, Isaac e Jacó. Beleza? Então, esses 3 homens, para o judeu, até atualmente é muito importante. Abraão, Isaac e Jacó. E o último, na verdade, né, perdão, Isaac é citado na galeria dos heróis da fé. Ele é citado na galeria dos heróis da fé em Hebreus, capítulo 11, né, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Então, com isso, galera, a gente termina o nosso estudo sobre Isaac. Beleza? Sobre Isaac. Foi uma bênção estudar com vocês sobre este homem de Deus que foi usado por ele, né, para fazer grandes coisas, para vir dele, Jesus Cristo, como a gente já tem estudado. E a próxima aula a gente estará falando sobre Jacó. Não perca, chame mais pessoas para estarem conosco, né? Agora é 10h14. Eu quero, antes de a gente partir mesmo para o final, né, oração, eu quero deixar uma meditação para nós. Né? Como a gente já tem meditado e algo para os nossos corações, né, nessa semana. A gente tem visto, ao longo desses estudos, que o Evangelho que nós conhecemos, ele não é apenas apresentado no Novo Testamento. Mas esse evangelho, essa boa nova, ela começa a ser apresentada no Velho Testamento. E a gente observa aqui em Abraão, que a partir de Abraão viria o filho da promessa, que abençoaria todas as nações, e agora Isaac. E a gente compreende também que Isaac é da descendência de Jesus Cristo, como está em Mateus capítulo 1, em Lucas capítulo 1. Então a gente compreende que o plano de Deus em salvar o homem não é um plano que veio na cabeça de Deus e simplesmente ele colocou Cristo Jesus aqui na terra. Não foi dessa maneira. Eu quero te falar que esse plano ele foi arquitetado e planejado antes da fundação do mundo. É isso que a palavra vai nos dizer, principalmente em Efésios capítulo 1. Então, o que a gente está estudando aqui, compreendendo esses patriarcas do Velho Testamento, nada mais é do que a história para vir o Messias. E a partir da vida do Messias, ele vivesse nessa terra e morresse na cruz do Calvário para pagar o preço do meu e do seu pecado, e para ressuscitar. Ele ressuscitando, como fala em Romanos, ele pode nos justificar. E hoje nós estamos justos perante Deus. Louvado seja o teu santo nome. E eu quero finalizar essa meditação com o penúltimo versículo da Bíblia. Isso mesmo. O penúltimo versículo da Bíblia se encontra em Apocalipse,
capítulo 21, ou 22, na verdade, você que quer ler sua Bíblia também, Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. A gente vai analisar agora, nesses versículos, para terminar nossa meditação, as palavras de Jesus ao seu servo João, na visão que ele teve. E olha o que Jesus Cristo fala para João. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. João fala: vem, Senhor Jesus. Então, aquele que começou a boa obra em nós, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Ele está vindo. Eu que estou noivo, não vejo a hora de casar. E Cristo também, como a Bíblia fala, como já falei, ele é o nosso noivo, galera. Então, ele está prestes a vir, ele quer vir. Você não sabe o quanto Jesus Cristo quer arrebatar a sua igreja, né? Como o noivo quer ter encontro com a sua noiva. Mas, a qualquer momento ele pode vir. Então, você tem que estar preparado. Eu tenho que estar preparado. Então, se você não tomou ainda essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor, faça isso nessa noite. Entregue a tua vida a Ele, para que quando Ele vier sobre as nuvens, Ele te arrebatar e você morar eternamente com Ele. E você que já é crente, se alegre com essa palavra, porque isso é evangelho. Isso é o que nos salva, que nos salvou do inferno e vai nos levar para a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Amém, galera? Deus seja louvado por essa palavra, né? E agora eu vou pedir para a Alessandra ela parar de gravar um pouco, beleza? Pode finalizar a gravação.